E aí galera, estou aqui mais uma vez para falar um pouco sobre a trajetória do Nazareno, sobre os caminhos e descaminhos da espiritualidade que aprendemos com Jesus. E hoje vos leio o Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 29. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 29, que diz assim: Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante que, na verdade, ressoa até os nossos dias. São questionamentos que são feitos e palavras que são ditas para questionar as nossas relações com determinados grupos de pessoas. Mas diga-se de passagem que o grupo aqui, do qual está sendo questionado, os pecadores e os publicanos, eram pessoas como outras pessoas, eram indivíduos como qualquer outro, mas que eram marginalizados dentro da sociedade, que eram percebidos como um grupo a ser esquecido ou deixado de lado. Mas Jesus, ao receber um banquete, e que fique bem claro que Levi oferece um banquete a Jesus, né? E Jesus está então no banquete oferecido a ele e sentado com aqueles que até então eram marginalizados pela sociedade, passa a ser então questionado por um mundo religioso, dizendo: por que você anda com os marginalizados? Agora é interessante perceber que esses eram marginalizados porque não respondiam à estética da religiosidade, porque não respondiam perfeitamente aos padrões religiosos que estavam colocados por alguns grupos. E por não responder às demandas desses grupos religiosos, alguns um tanto extremistas, polarizados, eles eram vistos e percebidos e tratados como marginalizados. O que Jesus faz ao se assentar com esses grupos é dizer: aqui não há marginalizados. O que o Nazareno nos ensina é que numa espiritualidade autêntica não há marginalizados. Há pessoas a serem amadas, a serem compreendidas, a serem aceitas em suas fragilidades e dores. Jesus não está aqui impondo um padrão religioso, Jesus está falando sobre uma espiritualidade que provém do reino de Deus, uma espiritualidade que emerge realmente do Cristo, daquele que realmente sabe o que faz. E ele está dizendo: não há marginalizados, talvez haja marginalizados na perspectiva de um grupo religioso, talvez haja marginalizados porque nós criamos estereótipos, porque nós criamos uma estética da religião, e isso fere de alguma forma pessoas que não correspondem a essa estética, que não correspondem aos nossos padrões, fere então aquilo que achamos que é ideal. Mas Jesus está à mesa dizendo: o ideal são aqueles e aquelas que reconhecem as suas fragilidades e que se reconhecem como indivíduos que são pecadores e necessitados da presença do Cristo. O que o Nazareno nos ensina é: não há marginalizados, todos nós somos aceitos no reino de Deus.